Reforma tributária estabelece uma série de modificações profundas no nosso sistema jurídico tributário. Nós já gravamos um vídeo aqui no canal falando sobre a Emenda Constitucional 132 de 2023, promulgada no final do ano passado, e que promoveu uma profunda alteração na matriz constitucional tributária brasileira. No vídeo de hoje, a gente continua analisando a reforma tributária da tributação sobre o consumo e vamos analisar o projeto de lei número 68 de 2024. Esse projeto de lei complementar, ele visa ser o que vem sendo chamado de a lei geral do IBS, da CBS e do imposto seletivo. Essas três novas figuras tributárias criadas pela reforma. Então nós vamos analisar em detalhes alguns pontos importantes desse PLP 68, trazer algumas reflexões, levantar algumas dúvidas e fazer algumas considerações também sobre diversos pontos desse projeto. Eu aproveito para convidar você a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma atualização e também para nos seguir lá no Instagram, @descomplica_tributo. Assim você sempre acompanha, sempre que houver algum lançamento de algum vídeo novo aqui no canal, e também os conteúdos escritos que eu posto por lá, assim como também e-books que são disponibilizados de forma gratuita para o download sobre todos os temas que a gente conversa aqui. E caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, alguma crítica, fica mais fácil também para você poder me enviar uma mensagem lá através do Instagram, mas também, claro, sempre lembrando, deixe seus comentários aqui no vídeo, lá no Instagram, nas postagens, para que a gente possa conversar e fomentar essa rede aí. Nós vamos analisar alguns detalhes, alguns pontos, algumas questões do PLP 68 de 2024. É um projeto de lei complementar que foi apresentado pelo governo federal e está atualmente tramitando no Congresso Nacional. Esse PLP ele traz então aí as regras gerais, todas as normas gerais a respeito do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, que juntos formam o IVA nacional de caráter dual, e também as normas gerais a respeito do IS, do Imposto Seletivo. Lembrando que as questões referentes às alíquotas do Imposto Seletivo serão discutidas, serão trazidas no âmbito de uma lei ordinária, né? Isso ficou previsto lá na Emenda Constitucional, como a gente já viu no nosso outro vídeo aqui sobre a reforma tributária. Bom, mas antes da gente começar a analisar exatamente os principais pontos desse projeto de lei, eu quero fazer uma contextualização para a gente entender um pouco em que momento essa reforma tributária ela vem no Brasil. A reforma tributária ela vem num momento em que a gente bem sabe que se fala muito do peso, do tamanho, da dimensão da carga tributária brasileira. Eu trouxe aqui para exemplificar essa notícia, ela é de abril de 2022 e aí ela fala, né, que a carga tributária beira os 34% do PIB. É aquilo que muito se fala, né, que a nossa carga gira em torno de 1/3 de tudo aquilo que é produzido no Brasil é apenas para pagamento de tributos. Então a gente sabe que a nossa carga tributária efetivamente ela é muito pesada. Aqui uma outra notícia também que ilustra isso, já um pouco mais recente, de janeiro de 23, né? Um dos principais problemas aí indicados pelos empresários para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil é justamente o tamanho da nossa carga tributária. Aqui outra notícia também de maio de 2023, né? O Brasil é o segundo país que mais cobra impostos das empresas. Mas aí muita gente vai estar pensando assim, poxa, mas não é bem assim, tem países com carga tributária muito maior, um percentual maior ainda do PIB, ou então se a gente for analisar a média do percentual em relação ao PIB da carga tributária dos países membros da OCDE, a gente vai ver que o Brasil está muito próximo dessa média. Sim, isso tudo é verdade, realmente, mas qual é o problema? O problema é a questão do retorno no serviço público, né? O tributo, ele é pago principalmente para manter o Estado, para custear o Estado, e em retribuição a isso o Estado nos forneceu serviços públicos, né? Tem um livro muito interessante que se chama O Custo dos Direitos, que explica bem essa relação entre o pagamento dos tributos e o retorno em serviço público. E aí no Brasil, como a gente sabe, o serviço público ele não é dos melhores, né? O retorno não é condizente com o tamanho da nossa carga tributária, e essa é a principal reclamação que é feita. Então vem a reforma tributária dentro desse contexto de uma carga tributária extremamente alta, que todo mundo reclama, que todo mundo sabe que é pesada, todo mundo sente esse peso. Mas a reforma tributária ela vem desde o início sempre com um discurso de que a reforma não objetiva a redução da carga tributária. Se falava também que ela não visava o aumento da carga, mas sempre se disse, olha, a reforma não é para reduzir carga. E aí o Ministério da Fazenda estima uma alíquota de 26,5% para o novo IVA, o que já vai representar aí uma das maiores do mundo, né? Então,
Daqui a pouco a gente vai passar de uma situação ali de um dos países com a maior carga tributária do mundo para passar também a ser um dos países com maior IVA do mundo, ou talvez até com o maior IVA do mundo. Então, realmente, essa é uma questão que vai permanecer, essa questão do tamanho, do peso da carga tributária, ela permanece, mas todos os discursos em torno da reforma sempre foram no sentido de que não haveria uma diminuição. Buscou-se garantir também que não houvesse um aumento. Agora, se realmente não haverá um aumento, aí é uma questão que a gente precisa analisar um pouco melhor. Né? Até porque já há notícias aí, como eu disse, então dizendo que o Brasil está prestes a ter o maior imposto do mundo, então talvez essa questão de que não haverá aumento não seja bem assim. Por outro lado, a gente sabe que além do tamanho, do peso da carga, a gente tem também a questão da complexidade do nosso sistema tributário. Né? Ele é um sistema muito complexo, muito difícil, que envolve aí muito conhecimento, muito estudo, para que a gente possa acompanhar e não se perder neste emaranhado de legislação aí que nós temos. E aí, quando eu falo em legislação, eu estou falando em sentido bastante amplo, desde lá da Constituição até as soluções de consulta da Receita Federal. É todo um emaranhado de normas jurídico-tributárias aí que a gente precisa compreender, acompanhar, entender como se relacionam, sistematizar elas, sem falar na quantidade de obrigações acessórias que a gente tem, né, nas obrigações fiscais, contábeis, e que as empresas, principalmente, têm de cumprir mensalmente para se manter em regularidade com o fisco. E aí tem um estudo muito interessante, que é esses dados que eu trago aqui do Banco Mundial, que analisou 190 países para determinar um ranking de onde se gasta mais horas por ano para o cumprimento dessas obrigações tributárias, essas obrigações acessórias. E o Brasil lidera esse ranking com incríveis 1.500 horas de trabalho por ano. Para vocês terem uma ideia, o segundo colocado, que é a Bolívia, gasta a metade disso. E a média mundial é 6 vezes menor do que isso. Então, realmente, no Brasil se gasta muito, enquanto nos outros países aí se gasta 200, 200 e poucas, no máximo 300 horas, aqui a gente gasta 1.500 horas. É realmente muito trabalho. E aí sim, esse ponto foi sempre muito falado nos discursos da reforma tributária, de que ela viria não para reduzir carga, como a gente viu, mas sim para reduzir complexidade, para simplificar o sistema, para trazer mais racionalidade para o sistema. E será que a reforma faz mesmo isso? Será que esse novo sistema vai ser assim mesmo tão simples, tão menos complexo do que o atual? Bom, a gente começou não muito nesse sentido. Por que eu digo isso? Porque a emenda constitucional 132, além dela promover, além dela ser muito extensa, dela ser muito complexa, dela ser muito abrangente, ela promove uma alteração profunda no nosso sistema tributário nacional. Ela modifica, inclusive, a nossa base constitucional, a nossa matriz constitucional tributária. E nós vamos falar disso já já. Mas eu quero ressaltar antes um ponto do PLP 68, que é o tema central desse vídeo. Esse PLP 68 ele é apenas o primeiro de uma série de pelo menos 3 projetos de leis complementares que precisarão ser editadas. Um outro já foi apresentado aqui na data que eu estou gravando esse vídeo, que diz respeito ao comitê gestor, né, do IBS. Mas esse PLP 68, só ele tem mais de 499 artigos, ele tem quase 500 artigos em mais de 200 páginas. Vocês vejam o tamanho desse projeto de lei, o tamanho dessa lei geral que a gente vai ter, sem falar nos outros projetos de lei complementares, sem falar nas outras leis ordinárias, sem falar nas resoluções, instituições normativas, portarias, enfim, todo esse novo emaranhado de legislação tributária em sentido amplo que a gente vai precisar ter a partir de agora. Então, será que realmente há uma simplificação? Lembrando que o que a reforma tributária faz em termos gerais, né? Ela unifica a tributação federal que antes estava distribuída entre IPI, PIS, COFINS na CBS, na Contribuição sobre Bens e Serviços, e unifica a tributação estadual e municipal do ICMS e do ISS, respectivamente, num único imposto novo, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, de gestão aí, de competência compartilhada entre estados e municípios, e esses dois juntos formam então o IVA nacional aí, de caráter dual. Mas mais do que fazer isso é só a superfície, né? Abaixo disso, o que a gente vê? Que a emenda constitucional ela promove uma verdadeira alteração da matriz constitucional tributária brasileira. Ela modifica o nosso histórico. E por que eu falo isso? Se a gente for analisar lá a hipótese de incidência ou o critério material do antecedente normativo, como diria Paulo de Barros Carvalho, a
a gente vai perceber que as normas que outorgam competência constitucional tributária, porque é isso que as normas constitucionais fazem, elas não instituem o tributo, elas outorgam competência para que o ente público que recebe aquela competência possa então ele instituir o tributo por meio da sua legislação. Então a norma constitucional ela sempre outorga competência. E essa outorga de competência, o professor Humberto Ávila também sempre muito bem destaca isso, essa outorga de competência ela é feita sempre com a mesma matriz, que é um verbo e um complemento. Como assim? Eu trouxe aqui 3 exemplos, um da União, do Estado e um do município, para a gente poder entender bem. Se a gente for ver, por exemplo, o imposto de importação, o que a Constituição nos diz? Que compete à União instituir um imposto sobre a importação, então importar, está aqui o verbo, de produtos estrangeiros, está aqui o complemento. A mesma coisa em relação ao IPVA, a propriedade, né, o ser proprietário de veículos automotores. A mesma questão em relação ao IPTU, a propriedade, novamente, de imóveis ou de predial e territorial urbana. Então a gente tem sempre essa matriz de um verbo mais um complemento para determinar a hipótese de incidência, o critério material do antecedente normativo tributário. E isso se repete para todos os tributos que a gente tem hoje, exceto agora para os novos, para o IBS e para a CBS. Por quê? O que a Constituição diz em relação a esses? Que uma lei complementar instituirá, de competência dos estados e dos municípios, um imposto sobre bens e serviços, e que a União poderá instituir uma contribuição sobre bens e serviços. Mas o que sobre bens e serviços? Cadê o verbo? Essa que é a questão. É o que sobre bens e serviços? Vejam como há uma mudança profunda na matriz tributária. Não se está mais determinando exatamente qual é a operação que será tributada, mas sim apenas que serão os itens tributados, bens e serviços. Quer dizer, há um alargamento da hipótese de incidência, há um alargamento do critério material. E aí o PLP 68 ele vem e alarga ainda mais essa hipótese de incidência, esse critério material, e ele diz que o IBS e a CBS incidem sobre operações com bens e serviços, sejam elas onerosas ou não onerosas. E aí aqui é até interessante a gente já ficar com essa reflexão, porque se a gente está falando de um tributo sobre o consumo, a partir do momento que eu falo de uma operação não onerosa, será que eu estou falando de consumo? Será que eu posso falar em um consumo não oneroso? De acordo com o PLP 68, sim, porque eu vou ter a incidência desse tributo, desse IVA sobre o consumo, agora incidindo também não apenas sobre operações onerosas, como era o esperado, era o imaginado, mas também sobre algumas operações não onerosas. E vamos detalhar um pouco mais quais são essas operações. Bom, com relação às operações onerosas, a gente tem todas as formas de alienação de patrimônio, né? Compra e venda, troca, permuta, dação e pagamento, enfim, todas as formas de alienação patrimonial são tributadas, a locação de bens é tributada, o licenciamento, a concessão e a cessão de direitos, isso aqui é para não deixar nenhuma dúvida de que esse IVA incide sobre a comercialização de software, por exemplo, seja sobre qual forma for, qual formato de negócio for, ele vai tributar a negociação de software, empréstimos de bens, aí doação, eu já coloco ali em vermelho porque, né, já começa a chamar um pouco a atenção, poxa, como assim doação? Instituição de direitos reais também não está em vermelho ali, mas deveria, né? Porque também chama atenção, já que eu estou tributando operações que envolvem bens ou serviços, será que a mera instituição de um usufruto sobre um determinado imóvel caracteriza um consumo apto a ser tributado por esse novo IVA? Eu deixo também essa reflexão. A questão dos arrendamentos, e aí há um destaque no texto para o arrendamento mercantil, mas eu chamo atenção para um outro ponto que não está aqui, que é a questão da tributação dos contratos de arrendamento rural, né, lá para o proprietário de imóvel rural que arrenda, que aluga, entre aspas, o seu imóvel para que o explorador daquele imóvel possa desenvolver a atividade agropecuária nele. Então, esses contratos de arrendamento também, a princípio, vão estar sujeitos ao novo IVA e a prestação de serviços, aí de sentido bem amplo, né, na forma mais abrangente possível desse termo, inclusive o conceito colocado para o que é uma operação de serviço operação de serviço é tudo aquilo que não for operação com bem. Então é para não deixar nenhuma dúvida de que todas as operações são efetivamente tributadas. E aí depois, em outro artigo, o projeto de lei 68 traz o rol das operações não onerosas que são tributadas. E aí a gente tem essa questão do fornecimento de bens e serviços, que é uma questão que eu ainda tenho muitas dúvidas, e aí inclusive peço a ajuda de vocês. Deixe seus comentários aqui qual a opinião de vocês sobre o alcance dessa norma, né, porque ela fala em fornecimento de bens e serviços,
de forma não onerosa ou abaixo do valor de mercado para uso pessoal do contribuinte, para uso pessoal de sócios, de empregados, de cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau. Com relação a essa questão dos empregados, foi o exemplo dado no momento da apresentação desse projeto de lei. Qual foi o exemplo que foi dado? Da empresa, dos empregados ou dos sócios até. A empresa que adquire um veículo, por exemplo, e aí ela cede esse veículo para um sócio, para um diretor, para um empregado utilizar esse veículo, tanto em trabalho quanto quando não estiver em trabalho. Essa cessão do veículo da empresa para o sócio estaria então ao alcance do novo IVA, estaria dentro das hipóteses de incidência do novo IVA. Realmente é uma questão que me parece bem polêmica, né, bem discutível e que com certeza vai ensejar aí um contencioso tributário em torno dela. A questão também da incidência sobre doações, né, e aqui também eu já deixo em vermelho porque eu vejo isso aqui como também um grande potencial para ensejar contencioso tributário. O fornecimento de brindes e bonificações, que hoje em dia também é bastante discutido sobre o alcance ou não dessa tributação nele, vai continuar essa discussão judicial com certeza, e ainda o artigo deixa ainda uma hipótese em aberto para outras hipóteses que a lei especificar. Então vocês vejam que além de ser bastante abrangente, ainda tem uma cláusula em aberto aqui para outras hipóteses. Esse alargamento todo, essa ampliação toda das hipóteses de incidência, com certeza, como eu já falei, ela vai gerar aí muito contencioso tributário. O que a reforma tributária pretendia evitar, né? Pelo menos diminuir ou até elidir. Se falava muito nisso, em reduzir o contencioso tributário. Eu acredito que não. Acredito que vai ter até um novo contencioso tributário em torno de alguns pontos que estão sendo trazidos por essa reforma. E eu destaquei aqui 4 deles, que 2 são bastante semelhantes, que é a questão da incidência sobre doações e da incidência sobre imóveis. E aí a reflexão que eu quero trazer para vocês é: será que, além de uma bitributação na questão das doações com ITCMD e dos imóveis com ITBI, será que além dessa bitributação eu não poderia falar também em uma invasão de competência, em uma extrapolação da competência em relação aos estados, quando o IVA vai tributar as doações, já que a Constituição prevê que é de competência dos estados tributar as transmissões causa-mortes por meio do ITCD? E será que não há a mesma usurpação de competência em relação ao ITBI, em relação aos municípios, quando eu prevejo a incidência do IVA também sobre operações com imóveis? Então fica essa questão aqui de como vai se dar essa relação entre IVA e ITCMD, IVA e ITBI nessas duas hipóteses de incidência. Sem falar aqui também a questão que eu já mencionei dos arrendamentos rurais, né, dos contratos rurais de arrendamento, como é que vai ficar em relação ao ITCMD, se vai incidir, como é que vai funcionar essa incidência, e também esse alcance dessa norma que prevê a incidência do IVA no fornecimento de bens para empregados ou para parentes, para familiares. Também qual será efetivamente o alcance dessa norma, como que isso vai se dar na prática. E falando em prática, né, como então vai ser calculado, como será tributado, como o PLP 68 prevê a forma de apuração desse novo IVA? Bom, a base de cálculo é o valor total da operação, como já era de se imaginar, né, é um tributo de valor agregado, é um imposto sobre o valor agregado, então o valor da operação é a base de cálculo, isso já não deveria ser diferente mesmo, e aí o PLP ele prevê algumas adições, algumas exclusões. Com relação às adições, juros e multas, descontos condicionais, custos de transporte, tributos, serviço público, seguro, taxa e qualquer outra quantia que componha o valor da operação. E se exclui os montantes do IBS e da CBS dentro dessa lógica de não cumulatividade, de não ser calculado por dentro, e também do IPI, caso seja um bem aqui objeto de incidência do IPI. Descontos incondicionais e reembolsos e ressarcimentos. Eu chamo a atenção aqui para a questão dos descontos. A gente sabe que hoje já existe todo um contencioso tributário em relação à incidência do PIS e COFINS sobre os descontos que são concedidos e que não constam na nota fiscal. Porque o que diferencia na prática para o fisco um desconto condicional e incondicional é ele constar ou não na nota fiscal. Se consta na nota, é incondicional. Se não consta, é condicional. Mas a gente sabe que na prática tem muitos descontos que não constam na nota fiscal e que não tem condição nenhuma para sua implementação. Eles vão ser implementados, eles vão ocorrer no mundo real, eles só não constaram na nota fiscal por uma questão ali de mercado, de operação, e por isso que eles não estão ali, mas eles não dependem de nenhuma condição para se estabelecer. E por isso a gente tem todo um contencioso tributário bastante amplo, e são diversos processos tramitando no judiciário brasileiro, justamente a respeito disso, tentando afastar o PIS e COFINS dos valores referentes a esses descontos que são concedidos, aí, que são muitas vezes chamados
de descontos financeiros. E com o novo IVA, essa discussão vai permanecer, já que o projeto de lei ele estabelece isso, né, que descontos condicionais são incluídos e descontos apenas incondicionais são retirados. Então a discussão vai permanecer aí, talvez com uma mudança um pouco diferente para o foco, para se definir o que é um desconto incondicional, afinal de contas, e o que é um desconto condicional. Se realmente ele só constar na nota é que eu posso considerar ele como incondicional, ou se eu posso ter um desconto incondicional que não conste na nota fiscal. Esse é um contencioso novo aí que provavelmente vai se fortalecer nos próximos anos aí, nos primeiros anos de início, a pleno vigor aí do novo IVA. A alíquota. Por enquanto ainda não se sabe qual é a alíquota final, a alíquota definitiva. O Ministério da Fazenda tem uma estimativa aí de 26,5%, mas há uma previsão de que ela possa ser um pouco maior, em torno de 27, 27,5%. Mas a princípio a previsão é essa, de 26,5%, que como a gente já viu já é o suficiente para se falar que o Brasil vai ter o maior IVA do mundo, né? Mas talvez seja maior ainda. Essa alíquota ela é composta por uma alíquota definida pela União, da CBS, e uma alíquota definida pelos estados e pelos municípios de destino sempre, né? Esse é o critério eleito, que é a alíquota do IBS. As duas juntas então formam essa alíquota única, que será a mesma alíquota para todas as operações, independentemente do produto, do bem, do serviço que esteja sendo tributado, do ramo econômico, da área de atuação. A alíquota é única para todas as operações, com exceção das exceções previstas na própria lei complementar, que são aquelas exceções vindas lá da emenda constitucional 132, né, que são as questões de reduções de alíquota. E que daí eu vou trazer aqui rapidamente, só para a gente relembrar, porque isso aqui é um ponto que a gente já viu lá no nosso outro vídeo sobre a emenda constitucional. Quais são as hipóteses de redução de alíquota? A gente tem uma previsão de redução de 30% para as profissões intelectuais de natureza científica, literária ou artística que sejam regulamentadas por conselho profissional. Quais profissões são essas? Basicamente são aquelas profissões que possuem um conselho profissional que fiscaliza a profissão. O caso dos advogados, dos contadores, dos engenheiros, dos médicos, dos dentistas. Esses profissionais terão uma redução de 30%. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão aqui que é bem intrigante, que a gente precisa, como operador do direito ou como operador da tributação, digamos assim, a gente precisa estar atento para não cair nesse tipo de discurso. Porque muito tem se falado que a reforma tributária vai promover uma redução da carga tributária para os profissionais liberais. Mas eu pergunto para vocês, uma redução em comparação ao quê? Porque se a gente comparar com o que é tributado hoje um profissional liberal, a gente chega ali numa conta bem simples, bem singela, tá, pessoal, que eu fiz, PIS, COFINS, Imposto sobre Serviços, a gente está falando de uma tributação de 5,65 a 8,65. Com o novo IVA, se a gente pegar a previsão de 26,5%, reduzir 30%, a gente está falando numa alíquota de 18,5%. Então é uma redução de carga em relação ao quê? Em relação ao que a gente tem hoje? Não, em relação ao que a gente tem hoje é um aumento esplêndido de carga tributária. É um enorme de um aumento. A gente pode falar em redução em comparação à alíquota geral do novo IVA. Isso sim, mas em relação ao que a gente tem hoje é um aumento bastante expressivo de carga tributária. Então esse discurso, que a reforma promove a redução da carga dos profissionais autônomos. Não promove não, ela promove o aumento da carga. Ela é reduzida em relação aos outros setores. Mas em relação ao que a gente tem hoje, é um aumento e um aumento bastante substancial. Outras hipóteses de reduções de alíquota. Redução de 60%, serviços de educação, serviços de saúde, dispositivos médicos, de acessibilidade, medicamentos, produtos de cuidados básicos de saúde menstrual, alimentos, aí que questões bem interessantes para o agronegócio, né, que são os alimentos, os produtos agropecuários, os insumos agropecuários. Enfim, é uma lista já um pouco mais abrangente aqui de reduções de 60%, e a gente ainda tem a lista daquelas operações com reduções de 100%, né, que vão estar desoneradas então do novo IVA. Alguns outros medicamentos, alguns outros dispositivos de acessibilidade, alguns outros dispositivos médicos, produtos hortícolas, frutas e ovos, automóveis para pessoas com algum tipo de deficiência ou para motoristas profissionais. Enfim, essas são as hipóteses de desoneração do novo IVA. E ainda a gente tem também como desoneração, como alíquota zero, os alimentos integrantes da denominada Cesta Básica Nacional de Alimentos. Esses itens estão previstos também dentro do texto do projeto de lei 68 e é uma lista exaustiva. Claro que ainda não é a lista final, porque esse projeto de lei ainda está tramitando, deverá passar por algum tipo de ajuste no Congresso, até porque eu chamo a atenção
que dentre todos esses itens que a gente tem aqui, a gente não tem nenhuma proteína, né, na cesta básica nacional de alimentos. Então eu acredito que vai haver assim alguma modificação aqui, talvez com a inclusão de mais 1 ou 2 itens que serão também desonerados. Como vai acontecer o pagamento desse novo IVA? Como ele será pago? O projeto de lei 68 ele prevê 3 formas, 3 mecanismos para o pagamento do IBS, da CBS, do IVA. O primeiro é a compensação, né, dentro dessa ideia de uma não cumulatividade bastante ampla, né, de um sistema de creditamento amplo. Então, a gente tem a compensação como a primeira forma de pagamento. Aquilo que for pago na etapa anterior serve como crédito para a etapa subsequente, assim por diante, vai se fazendo esse abatimento e essa compensação, inclusive porque a gente está falando mesmo de um IVA, né? Um imposto sobre valor agregado, sobre valor adicionado. Então a ideia é que venha sendo sempre compensado etapa por etapa da cadeia. Segunda forma prevista é o pagamento pelo contribuinte, o pagamento normal, natural, né, que o contribuinte vai lá e faz o recolhimento por meio da guia de arrecadação. E a terceira forma, que é uma grande novidade da reforma tributária, é o split payment, ou o pagamento na liquidação financeira. Como que ocorre esse mecanismo de pagamento? A partir do momento que eu faço a aquisição do meu fornecedor de insumo, por exemplo, e eu faço o pagamento da duplicata, do título bancário, a própria instituição bancária ela já retém a parte daquele pagamento que se refere ao IVA e recolhe para os cofres públicos e repassa para o meu fornecedor apenas o que é dele já líquido, já descontado o IVA. Por isso que se fala de pagamento na liquidação financeira. Esse split payment é uma novidade que traz muitas discussões, muitas polêmicas e que muda muito o nosso sistema. São vários pontos aqui que vão desde o custo de criação da tecnologia necessária para a implementação desse sistema, até questões de como isso afeta o fluxo de caixa das empresas, né? Então, são diversos os impactos em termos de sonegação fiscal, são diversos pontos. E aí, para não tornar aqui, não se fazer uma nota de rodapé muito longa nesse vídeo, eu prometo para vocês que eu vou gravar um outro vídeo falando apenas sobre split payment, para a gente detalhar bastante mesmo como que funciona essa modalidade, quais são as implicações positivas, quais são as implicações negativas dessa nova modalidade, o que a gente pode esperar daqui para frente em relação a isso. Por enquanto eu quero apenas trazer aqui que essas são as previsões do PLP 68, a compensação, o pagamento direto e o pagamento na liquidação financeira. Com relação à compensação e não cumulatividade, o discurso todo durante a reforma tributária foi de que a gente teria uma ampla compensação, uma ampla possibilidade de creditamento, né? Que a regra agora do sistema seria esse. Mas como o discurso é feito de texto e não de discurso, quando veio o texto a gente percebeu que ele não coincidia totalmente com o discurso, já que ele traz uma restrição bastante significativa, bastante impactante, que é o condicionamento do crédito, da tomada de crédito, ao efetivo pagamento do tributo na etapa anterior. Não mais a cobrança, como era até então. Agora é preciso que o meu fornecedor tenha pago o IBS, a CBS, para que eu possa tomar o crédito do IBS e da CBS. Por isso o mecanismo do split payment também, para assegurar que quando eu faço o pagamento e o tributo será recolhido na liquidação financeira, eu possa efetivamente tomar o crédito. Mas vejo que isso causa diversas implicações negativas também para as empresas, porque praticamente transforma cada empresa num fiscal. Eu tenho que ficar controlando se o meu fornecedor está recolhendo seus tributos ou não. Então é uma questão que também, eu tenho certeza, vai gerar um novo contencioso tributário aqui em torno disso. Já caminhando aqui para a reta final do nosso vídeo, pessoal, eu quero trazer algumas considerações, algumas impressões minhas que eu acho que serão os principais impactos dessa reforma tributária para os nossos setores econômicos aí. Em relação à indústria, eu acredito que a reforma ela é de forma geral assim benéfica. Por que eu digo isso? Porque ela vai ampliar as possibilidades de tomada de crédito, pelo menos em tese, né? Desde que a gente não comece a ter restrições e restrições cada vez maiores aí sendo colocadas em leis infraconstitucionais. Mas a princípio a gente vai ter sim uma redução da cumulatividade e isso traz um grande benefício, principalmente para o setor industrial. Para alguns setores aí a gente pode tem uma previsão e tem um estudo que fala que principalmente para setores que têm uma carga tributária final efetiva de 30%, a gente poderá ter uma redução de carga. Mas eu chamo a atenção também para a questão do imposto seletivo, que pode acabar afetando, impactando bastante as indústrias. Com relação ao comércio, como eles estão no final da cadeia produtiva, eles poderão agora ampliar também as suas possibilidades de tomada de crédito, né? Já que a ideia é dessa cumulatividade vir sendo eliminada a cada etapa da tributação.
E como a tributação vai adotar o critério de destino, a perspectiva também é de que chegue ao fim a tão falada aí guerra fiscal, né? Mas isso também a gente vai conseguir confirmar só com o passar do tempo aí, acompanhando como é que vai realmente acontecer. Outro ponto que eu acho bem importante, bem interessante, bem favorável para o comércio é um ganho de transparência. Vai ficar mais fácil na aquisição do bem, na venda do bem para o consumidor final, identificar exatamente o que está sendo pago de tributo, o que é o preço efetivamente daquele item, né? Porque o cálculo do novo IVA ele é todo feito por fora. Então esse é um ponto também bastante positivo. Mas, por outro lado, tem alguns estudos aqui, eu trouxe dois, um da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que estima um aumento no custo dos produtos que pode chegar até 15%, de 10% a 15%. E em decorrência, inclusive, desse aumento de custo, a FEComércio São Paulo tem um estudo bem detalhado, uma projeção econômica bem interessante, em que eles falam que pode haver um aumento de carga tributária para o setor de até 41%. Então também são pontos importantes aí para o setor comercial ficar atento. Com relação aos serviços, eu acredito que esse seja o setor mais prejudicado pela reforma tributária, como a gente viu naquela conta bem rápida ali que eu fiz. Alguns setores poderão ter um aumento de carga de até 300%, e também porque a possibilidade de tomada de crédito para o setor de serviços ela é praticamente nula em muitos serviços. Se a gente for pensar, por exemplo, nos advogados, nos contadores, nos corretores de imóveis, né, eles tomam praticamente crédito sobre nada, né, e terão um aumento de carga tributária. Então, o setor de serviços é, com certeza, o setor mais prejudicado. Se a gente pode dizer que o setor industrial é o mais favorecido, o setor de serviços, sem dúvida, é o mais prejudicado pela reforma. Para o agronegócio, além daquelas previsões bem interessantes ali de isenção ou de redução, de desoneração do novo IVA para Cesta Básica Nacional de Alimentos, outros alimentos, que daí tem a alíquota reduzida em 60%, para produtos agrícolas, para insumos agrícolas. Tem também outras duas questões muito interessantes, que é a questão de que produtores rurais, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que têm um faturamento anual de até 3,6 milhões, elas podem optar por ficar de fora do novo regime. Mas eu chamo a atenção para a questão do imposto seletivo, que a gente não sabe qual efetivamente vai ser o alcance desse imposto seletivo e como isso poderá impactar o agronegócio, e também para o final dos benefícios fiscais, que a gente sabe que o setor agrário ele goza de diversos benefícios. A ideia é de que todos esses benefícios sejam extintos. E ainda também chama atenção para a incidência do novo IVA sobre os contratos agrários, principalmente de arrendamento rural. De forma geral, pessoal, o que a gente pode tirar dessa reforma tributária é que ela promove, como a gente viu, profundas alterações no sistema tributário constitucional brasileiro, principalmente modificando a nossa matriz constitucional lá no âmbito da Constituição e aqui no âmbito da lei complementar, que é o objeto desse vídeo, promovendo uma verdadeira revolução na tributação sobre o consumo com esse novo IVA aí, de base extremamente abrangente, com hipóteses de incidência extremamente amplas. Também eu acredito que a gente pode ter aí um aumento de carga tributária em decorrência desse alargamento de base, né, principalmente em relação a isso. Um aumento também de complexidade, pelo menos num primeiro momento, já que a gente vai ter aí durante o longo período de transição de 7 anos a convivência do sistema atual, que a gente sabe que é extremamente complexo, e desse novo sistema que, como a gente está vendo, também é extremamente complexo. Então a gente vai ter a convivência desses dois sistemas em paralelo, e isso vai trazer sim um aumento de complexidade. Depois, para um médio e longo prazo, eu acredito sim numa simplificação do sistema, até porque algumas questões, algumas discussões que hoje a gente tem, a gente não vai precisar mais fazer, como por exemplo distinguir o consumo de produto ou de serviço, que na nova economia digital e às vezes é bem complicado, são coisas que a gente não vai precisar mais se preocupar, então a gente vai ter sim a longo prazo ou a médio prazo já uma racionalização do sistema, uma simplificação do sistema. E daqui para frente esperar o quê? Esperar pelas novas mudanças, né? A gente ainda tem que definir algumas questões do imposto seletivo, depois a gente tem a reforma da tributação da renda, do imposto de renda, depois a gente ainda tem a reforma da tributação sobre o patrimônio, principalmente aí o ITCMD, com a previsão de aumento de alíquota de teto desse tributo estadual, principalmente sobre as heranças. E assim chegamos ao final, pessoal, de mais esse vídeo sobre a reforma tributária, onde a gente analisou o projeto de lei 68, que pretende aí ser a lei geral do IBS, da CBS e do imposto seletivo. Eu agradeço muito a atenção de vocês e reforço o convite para que vocês se inscrevam aqui no canal e nos sigam também lá no Instagram. Muito obrigado e até o próximo vídeo.